boa noite, povo do Instagram. Olá, Edilane, seja bem-vinda, boa noite. Deixa eu ver se já é boa noite. Ai, falta pouquinho, mas já é quase boa noite. Marquei uma live, me atrasei, mas aqui estou eu. Deixa eu ver, dando um tempinho aqui pro pessoal chegar na minha página. Eu deixei a webcam cair. Boa noite, seja bem-vindo, pessoal da fanpage. Quem for chegando, me diz seu nome, de onde você é, quanto tempo que você já me segue. Pessoal do Instagram também, né? É assim, um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os sabotadores. Por que eu coloco assim, sabotadores do emagrecimento? Nem todos os sabotadores, claro, são focados no emagrecimento, mas são em várias áreas da nossa vida que vem trazer o reflexo na área na qual eu trabalho com vocês, que é o emagrecimento, né? Deve ser bem-estar. Boa noite, Luana, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Tô aguardando um pouquinho, esperando que mais pessoas possam chegar na nossa live. Governador Valadares, nossa, minha mãe é de Governador Valadares, que legal, muito prazer, tá? Governador Valadares eu não conheço assim pessoalmente, mas a minha mãe é de lá e ela é apaixonada. Luana, seja bem-vindo. Teófilo Otoni, gente, Teófilo Otoni. Legal também, Minas Gerais, que legal, 2 pessoas de Minas. Eu marquei essa live para um horário e aconteceu um imprevisto, eu não consegui chegar na hora. Então a primeira coisa que eu quero fazer é pedir perdão para vocês pelo horário, tá? Quem estiver assistindo depois, eu marquei no horário e eu tive uma consulta e eu não consegui sair de lá antes para conseguir chegar a tempo, e no local que eu tava não tinha como eu fazer a live por causa da internet de lá, certo? E aí, nós estamos aqui para trabalhar com emagrecimento e essa live de hoje que eu preparei sobre sabotadores. Tem se falado muito sobre sabotadores, o que é os sabotadores, como é que eles são, quais são os transtornos que eles trazem na nossa vida. Tá travando. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha conexão. Tá, minha conexão tá dizendo que tá bom, né? Apesar que internet aqui ai, corações. Obrigada pelos corações. Só se eu encerrar nenhum. Ai, Cristiana, seja bem-vinda, de Ourinhos, que legal. Vamos torcer para parar de travar, porque eu creio que é a internet mesmo, tá? E aí eu vim hoje trazer para vocês, Aldo, seja bem-vindo, trazer para vocês os sabotadores sobre uma perspectiva diferente, como é que eles podem ser formados, como é que acontece, né? Luciano, como é que esse negócio de sabotador, o que é sabotador? Uns falam sabotadores, outros falam são as crenças que te limitam, outros falam são aquilo que você acredita. Porque os sabotadores, na realidade, somos nós mesmos conversando com nós mesmos. Mas muitas vezes é aquela voz que ela já está com você há tanto tempo que você não identifica ela como um sabotador. Muitas vezes você tem ela como seu sexto sentido, como algo que sempre contribuiu com você, até hoje contribuiu muito, então você não vê ela como seu inimigo, você vê como amigo. Ai, obrigada, tá, por me informar que tá bem, então vamos cuidar, porque às vezes vai ter uns picos, né, porque a internet oscila muito. Eu vi o meu aqui tá numa parte boa, ok? Então eu preciso, para que nós possamos ter uma interação maravilhosa, eu preciso que vocês possam interagir comigo, e conforme eu for falando, você vai me dizendo se é isso mesmo, se com você é diferente, ou se você conhece alguém que teve um caso similar, para a gente poder ir. A live, o interessante é isso, eu passo conteúdo para vocês, vocês interagem comigo para mim saber que eu estou andando na vibe certa,
que o conteúdo está sendo entendido, se eu preciso explicar de uma forma melhor, para melhormos interagir, ok? Então, o ideal da live é que seja esse bate-papo. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para vocês compartilhar essa live, compartilhar, marcar aquele seu amigo que você sabe que com certeza ele deve ter um sabotador, mas muitas vezes ele não conseguiu identificar ainda, para que ele vai ser ajudado, né, com esse conteúdo do emagrecimento, para que venha fazer a Luana. Eu luto com a compulsão há mais de 20 anos. Pois é, Luana, não luta contra a compulsão. Adquire conhecimento sobre a compulsão para você lidar com ela de uma forma e não ver a compulsão como tá? Tudo aquilo que nós focamos muito, ela expande, ela fica grande e vai trazer a diferença no seu emagrecimento. Começa a ver como que a compulsão pode ser refeita. Esqueci de desligar esse telefone. Que barulhão, até eu me assustei. Começa a lidar com a compulsão, adquirindo conhecimento de como tratar dela, e você vai ver que vai fazer diferença. Inclusive, eu tenho um mini produto sobre compulsão alimentar, que são 5 vídeos. Eles são, assim, muito conteúdo e tem exercícios de coach de emagrecimento para você poder tratar a compulsão. Quando você adquire o meu e-book, se eu não me engano, acho que 5 passos para tratar a compulsão alimentar, aí são 5 vídeos, e nesses 5 vídeos você vai fazer exercícios diários. No caso, você pode assistir um vídeo por semana, já ajuda bastante. Tem um testemunho, depoimento de cliente que assistiu esses vídeos e conseguiu controlar muito a sua compulsão. É um produto que eu tenho no mercado por um preço assim, vou colocar assim, preço de, não sei nem se banana, não sei onde vocês estão em hoje, se banana, porque eu quase não consumo mais banana. Se banana o preço tá bom, mas um preço muito barato mesmo e que tem trazido resultados. Depois, qualquer coisa, entre em contato comigo, que eu passo para você conhecer e você ver se você tem interesse. Quando eu digo baratinho, eu digo, olha, custa menos de R$30. São 5 vídeos com 40 minutos praticamente de sessão, tá? Então, depois, se você quiser entrar em contato aí no meu privado, fala comigo que eu ajudo você. Tá bom, Luana? Beijo e obrigado por você compartilhar o seu problema. Então, compartilhe essa live pra mim, chame seus amigos para que eles possam assistir, para que eles possam estar também aprendendo sobre essa questão, sobre compulsão alimentar, porque os sabotadores, eles que ajudam a desenvolver, inclusive, a compulsão. E se você acha que essa live vai contribuir, se você já me segue, se você já me acompanha, vai contribuir de alguma forma com alguém que você conhece, com seu conhecido, com seu amigo, até mesmo com seu inimigo, porque a gente tem que aprender a fazer coisas boas para as pessoas, ok? E quero dizer para vocês, quem compartilhar essa live vai estar concorrendo a os sorteios, que eu não posso falar sorteio. Eu vou estar presenteando algumas pessoas com a sessão de coach de emagrecimento comigo online individual, tá? Quem compartilhar vai estar concorrendo a essa seleção. Sim, vai ficar salva. Fica aqui no Instagram, fica por 24 horas, mas tem a minha fanpage também, onde ela fica muito tempo. A minha fanpage é Luciana Borges Coach, tá? Fanpage Luciana Borges Coach. Olha, lá na bio tem um link lá onde tá lá fanpage. Aí pode entrar lá que vai direto pra minha fanpage, ok? E eu vou estar fazendo essa sessão de coach de emagrecimento com as pessoas que forem selecionadas, que estiverem compartilhando a minha live. Então, se você tá aí no Instagram e quer concorrer a essa oportunidade de ter essa sessão comigo, eu tenho clientes que também já tiveram resultados com uma única sessão, conseguiu virar a chavinha e reverter o seu processo de emagrecimento. Você vai lá na minha fanpage para compartilhar a live, né? Porque do Instagram, que eu saiba, não tem como, ok? Eu espero vocês lá, vão lá, começa a me seguir também, porque tudo bem que eu sempre coloco muitos conteúdos do Instagram na fanpage, mas às vezes tem uns que são muito longos, então fica na fanpage, não vai pro Instagram. Ok? Muitíssimo obrigado por vocês estarem até aqui.
Ok, estou esperando aqui, mas creio que já deu tempo suficiente. Vamos lá começar a nossa live? E aí, sabotadores. Edilane, como lidar com a vontade de comer doce? Edilane, a vontade de comer doce, você precisa primeiramente, quando é que surge essa vontade de comer doce? Você sente toda hora? Tem uma hora específica? Primeira coisa que você vai fazer, você vai se observar. Quando é que dá essa vontade de você comer doce desta forma, ok? É todos os dias? É no final do dia? É logo depois do almoço? E aí você vai identificar se não é um hábito que você adquiriu. Por exemplo, eu não tenho hábito de comer fora, porque eu tenho uma pessoa que faz a minha alimentação na minha casa. Mas digamos que eu resolvo ir almoçar fora num restaurante. Eu vou nesse restaurante e almoço um dia. E aí, geralmente no restaurante tem umas sobremesas deliciosas. Então, no único dia que eu resolvi almoçar fora, eu vou e eu não tenho o hábito de comer sobremesa, eu vou e como sobremesa naquele dia. Delícia, só foi um dia. Mas no dia seguinte eu preciso novamente almoçar fora e eu tenho a opção de novo, comer sobremesa ou não. E aí eu decido comer a sobremesa novamente. 2 dias seguidos, já posso ter formado um hábito, porque foi 2 dias consecutivos. No terceiro dia, você acha que eu vou almoçar? O que o meu corpo, o que a minha mente vai pedir logo depois do almoço? Sobremesa, vai pedir doce, porque ela já está acostumada e acostumou com aquilo que é bom, porque doce é gostoso, é prazeroso. Então, a minha pergunta para você é, primeiramente, verifique quais são os horários que você está dando essa vontade de comer doce. E aí você vai verificar também o que acontece antes de você dar essa vontade louca de comer o doce. O que aconteceu antes? Se acontece comportamentos repetitivos, por exemplo, você passa por... Toda vez que eu passo por alguma situação, vem. Então, primeiramente, você vai anotar isso daí, para depois saber o que vai fazer. Porque aí você vai identificar se tem algum gatilho que está sendo disparado para vir essa vontade de comer o doce, ou se simplesmente é um hábito que você criou. Porque se for só o hábito, não acontece nada antes que te leva a isso daí, você pode... Se você começa a fazer o contrário. Que hábito que você pode ter para não comer doce? O que você poderia comer? Se você come uma quantidade X, você poderia diminuindo até você reduzir bastante. Você vai tirando também o açúcar, tá? Tudo vai depender. Se não tiver um gatilho disparando, você pode reduzir para você mudar esse hábito de comer o doce para um hábito de não comer muito doce. Não estou dizendo para você tirar tudo. Tudo que você corta muito drasticamente vai te trazer aquele efeito de nunca mais eu vou comer. Aí você não consegue, você vai voltar a comer. Mas aí você começa a comer aos pouquinhos, ok? Espero ter te ajudado. Mas vamos lá? Como é que nós formamos os sabotadores na nossa vida? Como é que isso, Luciana, como é que isso começa a fazer parte? Tudo começa lá atrás nos nossos pensamentos, na forma como nós lidamos com a comida, na forma que nós nos relacionamos com a comida. Sim, nós temos um relacionamento com a nossa alimentação. É uma verdade pura. Nós nos relacionamos muitas vezes as pessoas se relacionam de formas diferentes, mas quem gosta muito da comida tem um relacionamento muito íntimo com a alimentação, ok? E nós não só nos relacionamos com a comida, mas também nós nos relacionamos com as pessoas, nós nos relacionamos com as nossas emoções e com os acontecimentos que acontecem na nossa vida. E nós precisamos ver como é que está sendo esse relacionamento. Porque a comida, ela tem um papel importantíssimo na nossa vida, que vai nos trazer no sentido da nutrição, de dar os provenientes que nós precisamos, né? Nutrir o nosso corpo, nutrir o nosso organismo. E isso traz, como se diz assim, um grande prazer. Quem é que não tem prazer em uma boa alimentação, tá? Eu de vez em quando vou estar olhando para vocês, vou estar olhando para o lado, porque eu estou falando com o pessoal
do Instagram e com o pessoal da minha fanpage, tá? Então, se eu estiver falando com vocês e olhando para o lado, é porque eu estou falando na fanpage, tá? E o pessoal da fanpage, se eu estiver falando com vocês, mas olhando para cima ou para cá, eu estou falando com o pessoal do Instagram, ok? E aí podem ir fazendo as perguntinhas que eu vou respondendo conforme eu vou vendo, tá bom? Podem também fazer as perguntas, podem interagir, eu quero também perguntar para você. Então eu perguntei, quem é que não sente prazer ao se alimentar? Nós desenvolvemos isso, esse prazer que nos gera uma alimentação gostosa, uma alimentação prazerosa, ela nos dá prazer. E muitas vezes nós comemos não porque estamos com fome, nós comemos porque nós queremos sentir essa sensação de prazer. E quando você pensa em fazer uma dieta, o que você sente? Você sente prazer em fazer uma dieta? Sente? Deixa eu ver as respostas aqui, não tô com as minhas respostas também. Você sente prazer quando você fala, eu vou começar uma dieta semana que vem. Hoje é segunda-feira, né? O dia mundial da dieta. Quem aí começou uma dieta hoje? Quem começou uma reeducação alimentar hoje? Quem é que trouxe essa iniciativa? Então, muitas vezes nós procuramos, quando nós procuramos fazer uma dieta, o que a gente faz? Nós já procuramos logo a nossa mentalidade. O que ela pensa? Nossa, vai fazer uma dieta? Não. A Edilane vai fazer uma dieta, já pensa logo que vai sofrer, vai fazer, nossa, isso não vai me fazer bem. Você não sente felicidade, você já se entristece, você transmite isso daí, porque quando nós paramos de comer algo que nós gostamos, lembra que eu acabei de falar para Edilane, não se restringe totalmente, porque qual é a consequência disso? Você tira algo totalmente, você vai sentir falta daquilo lá. Ai, minha cadeira não tá muito. Você tira isso, você vai começar a sentir falta, e isso pode te trazer, ai, poxa vida, mas eu vou ficar sem isso, eu vou sentir muita falta, eu vou sofrer. E a nossa mentalidade já vai percebendo logo isso aí, que isso vai te trazendo sofrimento e que isso não é legal, certo? Nós precisamos de sempre estar, essa necessidade de buscar algo que nos dá prazer. E na alimentação nós temos isso. Tem algum momento que você diz pra você o que você pode fazer e o que você não pode, que te dá prazer? Ah, eu vou parar de comer aquilo. Ou senão, quando você vai, digamos, você vai no médico, você vai no nutricionista e ela fala, você vai comer isso, 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 e isso, você não vai mais comer. Se é alguma coisa que você gosta, por exemplo, um chocolate, e aí o chocolate está lá naquela parte que te dá prazer, você sente prazer de comer chocolate, na hora que diz que você não vai comer, o que isso vai ser gerado em você? Vai gerar um incômodo, vai gerar o desprazer, porque você gosta de comer o chocolate. Então vai ser gerado em você um desprazer. Tatiane não está ouvindo nada. Tem mais alguém que não está ouvindo nada? Porque até agora estava tudo ok. A internet está ok. Deixa eu ver. Isso, minha internet está ok. Deixa eu esperar aqui a resposta. A Tatiane me diz que ela não está ouvindo nada. Tem mais alguém que não está ouvindo nada? Vocês estão ouvindo? Aí, ó. Colocou joia, então está ouvindo, eu estou escutando. Então, Tatiane, deve ser alguma coisa aí com o seu celular. Dá uma olhadinha se não tá no mudo, tá? Pra ver o que tá acontecendo. Eu estou escutando, a Edilane também está escutando, ótimo. Então, voltamos lá. Aquele chocolate que eu mesmo sou apaixonada pelo chocolate da Copenhague. Apaixonada, assim, eu preciso estar me cuidando. Então, se falar pra mim que eu nunca mais vou comer um pedaço do chocolate da Copenhague, que eu como pedaços, né, eu nem como muito, pra mim isso vai ser super desconfortável, vai tirar um prazer que eu sinto, que é quando eu
acho uma loja que vende chocolate da Copenhague e compro e, como se diz, e entro naquela degustação deliciosa daquele chocolate. E quando nós trazemos essa sensação de desprazer para nossa mentalidade, nós precisamos cuidar do que o nosso cérebro está entendendo. Porque a nossa mente, o que ela vai entender? Ela vai entender que você precisa emagrecer e vai dar a entender que aquele negócio, aquilo lá que foi proibido, que você foi proibido de fazer, aquele de comer o chocolate ou aquela alimentação que a nutricionista passou, vai entender de uma maneira errada. E com isso ela vai entender que isso vai te trazer umas sensações ruins, vai te trazer desconforto, e ela vai buscar para que atrapalhar, para aquilo não dar certo, porque na sua mente ela busca sempre que você sinta a sensação de prazer. A nossa mente, ela vai fazer de tudo para que as nossas atitudes se direcionam pro prazer, sempre nesse sentido, que a alegria, para aquela sensação, porque isso nos traz uma sensação de sobrevivência. A nossa mente sempre vai estar focada nisso daí. Tem estudos que mostram através da neurociência que o grande principal objetivo é fazer com que você sobreviva, fazer com que você sinta prazer, e sentir esse prazer significa que você não está tendo o quê? A sobrevivência. Se você não sentir esse prazer, é como se você estivesse, vamos colocar assim, nos últimos dias. É assim que a sua mente entende. E isso, ela entendendo dessa forma, o que ela vai fazer com o seu processo de emagrecimento? Vai te sabotar. Vai te boicotar. Vai te impedir de chegar onde você quer, no seu objetivo, porque você está sentindo um desprazer. Vai impedir você de ter o seu resultado, porque aquilo, ela entende que o que você está fazendo está contra a sua vontade, contra os seus desejos, entendeu? Então nós precisamos trabalhar para que essas coisas não venham a acontecer. A neurociência e a ciência, ela traz pra gente que o objetivo principal é fazer com que você sobreviva, fazer com que você sinta prazer, e sentir desprazer significa que você não vai sobreviver, então você não pode sentir essa sensação. Então, se a palavra dieta traz para você uma sensação, porque eu tenho trabalhado muito com as meninas nos meus grupos de emagrecimento, eu evito falar essa palavra dieta. Nós trazemos para reeducação alimentar. Dieta é ruim? Não, dieta não é ruim. Mas quando foi ensinado para nós, desde a nossa infância, que a palavra dieta é pesado, é um fardo. Quando você pensa, eu vou fazer uma dieta, você já arria. E aí você pensa, por quê? Porque você já fez dieta que não deu certo, porque você fica sabendo da fulana, da Sebastiana, da Maria, que já fizeram dietas e não conseguiram ter resultado. Então isso traz para você uma sensação de que dieta é ruim. Nem toda dieta dá certo. Quando eu faço dieta, eu sofro. Então nós precisamos mudar isso daí da nossa mentalidade. Nós precisamos pensar de uma maneira diferente, para que o nosso cérebro não venha entender que nós vamos fazer algo que vai nos trazer sofrimento, que vai nos trazer desprazer, porque ele não gosta. Até aqui tudo bem? Coloca um joinha aí para mim, quem estiver entendendo. Coloca um joinha para que eu possa dar continuidade. Ok? Só vou beber um pouquinho de água aqui. Cadê minha canequinha de beber água? Tem que beber água no galão. Isso aqui é para não esquecer de beber água. Beber 2 litros de água no mínimo por dia, porque eu tenho dificuldade de beber água. Então eu já fico com esse litro aqui, né, que é para mim
Enquanto tiver água aqui, eu sei que eu não terminei a minha meta, o meu objetivo. É um pouco exagerado, eu acho, esse galãozinho, mas ele me ajuda muito, ok? Então, nós precisamos trabalhar de uma forma que a nossa mente não entenda que isso que nós estamos fazendo vai trazer um risco para você, que vai te tirar da sua zona de prazer para te colocar numa zona de desprazer, tá? A sua mente, ela entende que você está correndo um risco de vida, e aí a sua mente vai fazer tudo para mudar a direção da sua mente. Ela vai te direcionar para outro caminho. Então você quer emagrecer e ela vai te direcionar para você continuar da maneira que está, porque ela quer que você volta para aquele caminho que te dá prazer. E aí que entra o papel de quem? Do sabotador. Eu vou falar sabotador do emagrecimento porque é nisso que eu tô trabalhando. Mas que nem eu falei no início, sabotador, ele pode ser em N possibilidades na sua vida, tá? Não só no emagrecimento. Ele pode ser na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida, como é que eu vou dizer, profissional. Pode ser em várias situações, ok? Mas eu quero falar sabotador para que vocês possam entender um pouquinho sobre o sabotador. Mas aí você me pergunta, Luciana, como é que nasce o sabotador? Como é que eu sei que eu tenho sabotador? Todos nós temos sabotadores, todos nós. Eu tenho sabotador, você tem sabotador, o pessoal do Instagram tem sabotador, o pessoal da fanpage tem sabotadores. Como dominar os sabotadores? Primeiro você tem que identificar quais são os sabotadores que você tem, para que você saiba como fazer para dominar eles, porque no emagrecimento já foi identificado 23 sabotadores. Mas além dos sabotadores do emagrecimento, existem os sabotadores que são o principal. E hoje eu quero falar do sabotador principal, ok? Que é o sabotador crítico. Porque todos nós temos sabotadores e todos os sabotadores, ele vem sendo gerado a partir desse sabotador. Então, por isso que nós precisamos conhecer. Luciana, mas como que eu vou saber que eu tenho um sabotador? Então, nós precisamos entender a maneira que ele surge para saber, entender um pouco. Se você estivesse numa sessão comigo, eu iria conversar com você e procurar identificar através da nossa sessão quais são a maneira, né, que esse sabotador pode estar agindo na sua vida. Isso aí através, claro, de perguntas de PNL. Não tem como fazer aqui na live porque são muitas pessoas e tem que ser algo, como eu vou dizer, individual, tá? Aí por isso a necessidade de identificar. Todos nós temos sabotadores, até mesmo quem já conseguiu superar a situação. Por quê? Porque o sabotador, ele faz parte da sobrevivência, ele faz parte do nosso instinto de sobrevivência, ou seja, ele faz parte da sua vida. Nós precisamos entender que o sabotador faz parte da nossa vida, ou seja, da vida de todos nós. Luciana, mas como é que o sabotador nasce? Geralmente o sabotador nasce lá na nossa infância. Geralmente é em torno ali de 7, 8 anos. Provavelmente é nessa época onde mais é gerado esse sabotador, tá? Quando nascem os principais sabotadores é nesse momento da nossa vida. Nesse momento da nossa vida, a criança ela está lidando, vamos ver lá na época que a gente tinha 7, 8 anos, lidando com várias situações, com diversas informações. Nós estamos passando certos desafios da nossa vida, né? Por algumas dificuldades, por algumas preocupações e muitas vezes com várias situações onde nós temos muito medo, porque nós somos crianças e muitas vezes nós passamos por situações que nós não escolhemos viver. Depende muito de como nós fomos educados, como nós fomos criados, como é que foi a sua vida nesse período até os 7, 8 anos. Tem muitas pessoas que os pais separam, e quem cria é os avós. Tem muitas pessoas que os pais às vezes vão embora e se sente abandonado. Tem pessoas que
passam por situações com seus pais mesmos, biológicos, que está vivendo ali pela situação, pela educação que eles tinham, a maneira que eles nos educam. E aí, nessa situação, na nossa infância, na nossa mentalidade sendo transformada, e né, dependendo da situação que eu passei, gera-se um tipo de sabotador. E esse sabotador que é gerado nessa época, que muitas vezes eu desenvolvo ele com aquele diálogo interno que eu tenho comigo mesmo, ele pode me atrapalhar lá na minha fase adulta. Ou ele vai me atrapalhando desde a minha infância. Depende muito, tem casos e casos. Então, essa situação de medo, essa situação de... Muitas vezes nós perdemos até um ente querido nessa fase e as pessoas não costumam explicar detalhadamente as coisas e nos contam historinhas, né? E a maneira que a criança encara essa situação, a maneira que ela recebe aquela situação que está acontecendo com ela, é que vai resignificar os acontecimentos, como que vai ser na vida dela. Eu quero dar um exemplo para vocês, vou dar um exemplo de um caso para ficar mais fácil para vocês. Vamos colocar um exemplo de uma criança. Digamos que uma criança pequena e ela chega em casa e ela traz a prova dela. Digamos que ela traz uma prova, chega lá, mamãe, papai, aqui é a minha prova, e ela tirou uma nota muito baixa nessa prova. Então, vamos fazer o seguinte, quando ela tira essa nota baixa, ela já vem sabendo que ela tirou uma nota baixa, que foi ruim. Aí ela mostra para os seus pais. E aí o pai olha aquela nota e dá uma baita bronca naquela criança. Poxa vida, você não estudou o suficiente, você devia ter estudado mais. Eu bem que te avisei para você parar de assistir aquele filme e estudar. Eu falei para você que você devia se esforçar mais. E começa a falar para aquela criança. Poxa vida, eu falei para você que você tinha que... Você não é tão inteligente, que você precisa estudar para que você adquire a sua nota. Ou seja, entre aspas, chamou a pessoa, a criança, né, de não muito inteligente, quer dizer o quê? O contrário, né? E muitas vezes utiliza frases que, de certa forma, aquela criança escuta e aquilo para ela é, dependendo da situação, a situação daquilo lá e a forma que ela recebe aquelas críticas é que vai desenvolver o seu sabotador. Na verdade, esse pai, essa mãe, que quando a criança chega com a nota ruim e fala para ela da questão da nota, eles não são pais ruins, eles estão fazendo isso porque eles amam essa criança. Eles amam ela e eles querem que ela tire uma nota boa para que futuramente ela tenha um excelente resultado, que ela venha a ser uma excelente pessoa, um excelente profissional. Nenhum momento significa falta de amor, mas a maneira com que nós falamos, a maneira com que nós corrigimos e a maneira que a criança, a percepção que ela tem daquilo que está sendo feito naquele momento com ela, é que vai estar trazendo para ela se vai ter um sabotador ou não. Então, a maneira que nós fomos educados, se foi com amor, de uma maneira que deixa você fazer tudo o que você quer, pode ter sido gerado um sabotador. Se foi de uma maneira onde você recebeu críticas, você recebeu broncas severas para que você fosse a pessoa que você é hoje, dependendo da maneira que essa criança recebeu isso, pode ter sido gerado, sim, um sabotador na vida dela. Então, tudo vai depender da maneira que foi recebido. Como essa criança vai lidar com esse momento de decepção? Decepção como? Decepção porque ela se decepcionou, porque ninguém gosta de tirar notas baixas, não é verdade? Eu não gostava, tenho certeza que você também não gosta. Ela vai se sentir, nossa, eu decepcionei os meus pais esperavam isso de mim e eu trouxe isso. Então, a maneira dessa decepção, como essa criança vai lidar com isso, a angústia que isso vai gerar para ela, dessa decepção, de tudo que ela ouviu desse pai, de tudo que ele falou, de que ela não consegue, que ela não estava estudando o suficiente, que ela não aprende nada. E dependendo da maneira que esses pais falaram, ela vai pensar, poxa vida, eu não aprendo nada.
Meu pai fala, fala, fala e eu não entendo nada. E se ela começar a conversar com ela mesma, que essas falas que ela ouviu, ela trazer para ela de uma forma que aquilo lá, de uma forma negativa, ou que ela começar a... Eu não aprendo nada porque eu não estudo direito. Eu preciso estudar muito porque eu não sou tão inteligente. A maneira com que ela vai trazer essas coisas para ela vão criar os sabotadores na vida dela. E esse conflito, independente da situação, esse conflito interno, que esse conflito vai ter um significado para essa criança. E é nesse momento exatamente que surge os sabotadores. O momento que essa situação. Então nós hoje temos que avaliar como é que foi a nossa infância, quais eram as frases que você repete hoje, que você ouviu na sua infância. O que você ouviu voltado para o emagrecimento, pelo fato da obesidade? Pode ter sido dos seus pais, pode ter sido dos seus familiares, pode ter sido aquele amigo que ficava ali te chacoalhando. Pode ter sido seus colegas na escola que ficava te chamando de... Como é que os pessoal chamam? Bolotinha, né? Como era o nome daqueles personagens gordinhos? Era bolotinha mesmo? Na minha época, eu nem lembro mais, faz tanto tempo que eu não assisto desenho. Mas, da forma que eles te chamavam de gorducha, de bolo fofo, de fofucha, né? Tudo isso pode ter gerado em você a maneira que você recebeu aquilo que eles estavam falando, ok? E aí é nesse momento que surgem os sabotadores. E aí? Como agora identificar? Então nós precisamos, qual é a frase que você diz hoje para você mesmo? Quando você diz assim, ó, eu não consigo emagrecer. Você costuma dizer isso? Você costuma ouvir isso mesmo de você mesma? Costuma? Responde aí pra mim. Quais são as vozinhas que você tá escutando, que o seu sabotador tá te contando? Esses sabotadores são vozes internas, são as vozes do seu diálogo com você mesmo. São naquele momento que a criança pega e ela vai conversar alguma coisa com ela mesma, no sentido de se proteger, no sentido de sobreviver, no sentido de sobrevivência. Aquele momento daquela angústia, esse pensamento que essa criança vai ficar ali, poxa, será que o meu pai não me ama? Poxa, eu decepcionei o meu pai, decepcionei a minha mãe. Aí ela fica ali com aqueles pensamentos. Se vocês pararem para observar, a gente sempre está pensando em alguma coisa, porque as pessoas fazem e falam que é importante. Sabe por que é importante a gente fazer meditação? Porque é uma forma de você aquietar a sua mente, porque nós pensamos muito. Eu tenho certeza que nesse momento que eu estou aqui fazendo essa live com você, você deve estar pensando em alguma coisa. Você deve estar pensando no meu colar, nesse coração, no óculos que eu estou usando. Hoje eu quase não faço live de cabelo preso. Hoje eu estou fazendo a live de cabelo preso. Por que será que a Luciana está de cabelo preso? Ou você pode estar falando do meu galão de água, dos meus 2 litros de água. Você pode estar pensando isso, que eu vou aproveitar e vou beber. Aproveita também e bebe um pouquinho de água aí. Então você deve estar pensando em ter um diálogo interno com você mesmo. Então nós precisamos de ver quais foram os pensamentos que nos impuseram, de certa forma, nós reagimos daquela forma, que nos trouxe a situação que nós estamos hoje. Para que nós possamos entender como é que o sabotador age. Ele não vem simplesmente de um dia para o outro e vem invade a sua vida e faz e acontece. Ele tá com você há muito tempo, só que muitas vezes ele é desenvolvido mais na fase adulta.
Ou ele começa a desenvolver lá e aí você já gera esse sabotador onde vem trazendo para você toda essa sequência, tá? Então nós precisamos sempre estar pensando naquilo que está acontecendo à nossa volta, naquilo que nós mesmos estamos dizendo para nós mesmos. Eu não consigo, eu não sou capaz. Aí você para e escuta. Quando que você decidiu que você não é capaz? Quando que você escutou pela primeira vez que você não é capaz? Pensa aí agora. Quando que você escutou pela primeira vez que você não é capaz? Diz pra mim. Ah, a minha mãe falava isso, a minha avó falava isso, meu pai. Ah, tinha um menino na escola. Eu nem gostava muito, mas o menino fazia assim, assim, assim. Quando foi que você ouviu essa palavra? Quando é que você permitiu que ela fizesse parte da sua vida? A partir do momento que você identificar quando é que isso aconteceu, vai ficar mais fácil para você entender o que houve. E essa questão dos sabotadores, eu falo muito para as meninas que me acompanham, que estão nos meus grupos, que no Detox Mente Magra, que inclusive nós estamos encerrando semana que vem o grupo número 2, com excelentes resultados, graças a Deus. As meninas, muitas vezes, no nosso agir hoje com os nossos filhos. Os meus filhos já são grandes, né? Eu tô quase daqui a pouco com netos, mas eu vejo hoje, por exemplo, na criação da minha cunhada com as minhas sobrinhas, que são uma de 4 anos e uma de 2 anos. Quantos sabotadores que estão sendo gerados na vida daquelas crianças de acordo com a maneira que é conversado com elas. Então nós precisamos pensar hoje, o que eu estou falando para o meu filho, para o meu neto, para o meu sobrinho, que pode estar gerando sabotadores na vida dele. Porque nem sempre é o que você fala, mas é a maneira que ele está entendendo o que você está falando. Muitas vezes nós falamos porque nós queremos o bem daquela pessoa, mas a maneira que ele interpreta, se ele interpretar que é falta de amor, de que você não ama, de que você está fazendo uma escolha entre ele e o irmãozinho dele, você está ajudando a ser gerado nele sabotadores que futuramente vai trazer na vida profissional, na vida conjugal, consequências. Então nós precisamos cuidar disso daí. Então, as crianças, quando elas estão pensando isso aí, a nossa mente está o tempo todo pensando alguma coisa, só que esses pensamentos estão no inconsciente. E a mesma coisa acontece quando a gente é criança. Não é assim, eu vou pensar isso aqui. Não, é no inconsciente que acontece. A criança tem que lidar com aquele conflito, ela tem que lidar com aquela situação e ela fica pensando. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ah, mas será que é isso, mas será que é aquilo? E isso vão gerando sentimentos, esses sentimentos de tristeza, sentimento de angústia, sentimento inclusive de depressão. Isso mesmo, pode gerar sentimentos de depressão numa criança. E aí, todo pensamento gera um sentimento. E todo sentimento vai gerar o quê? Um comportamento. E aí, esse comportamento, ele vai acontecer de uma determinada vez, naquele momento, compatível com o que a criança está sentindo ou que ela está pensando. E aí vai nascer o sabotador. E o que esse sabotador, que tipo de sabotador pode ser aquele? Por exemplo, pode ser o crítico. Ah, viu? Se você tivesse feito as coisas direito, seus pais não tinham feito assim. O crítico, ele é um dos principais sabotadores. E todos nós temos esse sabotador do crítico, tá? É aquela vozinha que você escuta sempre. Sempre que você vai deixar de fazer alguma coisa que precisa ser feito, que vai te trazer algum sofrimento, por exemplo, essa criança, vamos dizer que ela teve, essa nossa mesma criança do exemplo, ela teve uma outra prova para fazer. Outro dia e ela tinha que fazer uma prova. Você acha que ela vai querer fazer essa prova? Porque o crítico vai dizer o quê? Ela já vai estar com aquele sentimento de rejeição, de que se ela tirar nota baixa, ela vai chatear os pais dela. Então, essa criança com esse sentimento de rejeição, ela não vai querer fazer essa prova. E aí, o que vai acontecer?
Mas, Luciana, os pais vão obrigar ela a ir, tá? Mas a mãe brigou com ela quando ela tirou nota baixa. O pai, ela ficou em dúvida se ele amava ou não, porque ele estava ali falando para ela tudo aquilo, porque você devia ter estudado, mas aquilo trouxe incômodo. Ela lembra de todas essas coisas. E aí, o que ela vai fazer? A mente dela vai fazer de tudo para essa outra prova não acontecer. Porque não quer que ela sofra. Ele não quer que ela sofra, porque quando ela sofre, ela não sente prazer. Então, todo esse desprazer, todos esses sentimentos ruins, a criança vai desenvolver o que na mentalidade dela? Um mecanismo de defesa, que é não fazer essa prova. E o que pode acontecer? Ela pode ter uma febre emocional muito forte na noite que antecede aquela prova. Ela pode ter uma dor de barriga, uma diarreia muito forte, para que ela possa ficar impossibilitada de fazer a prova. E isso pode, ela pode desenvolver um medo, um pânico enorme e não conseguir fazer a prova. E na vida adulta, ela pode desenvolver a ansiedade, que é o que nós estamos falando agora há pouco. Identifique onde você ouviu essa vozinha que você está ouvindo, que está impedindo você de ter o resultado que você quer. Seja na sua vida profissional, financeira, conjugal ou no seu emagrecimento. Onde que você ouviu essa vozinha aí que não adianta você fazer, que você não dá conta? Não participa do programa Detox da Luciana, porque você mais uma vez não vai conseguir, você não vai ter resultado. Onde que você ouviu? Quando que você começou a ouvir e você acreditou nessa possibilidade? Então, o nosso inconsciente começa a desenvolver várias sabotagens para que nós não venhamos passar por aquela situação. E muitas vezes tem pessoas, por exemplo, que ela passa por uma situação e dependendo da crítica ser tão forte, ela nunca mais dirige um carro. Ela nunca mais pega um elevador, dependendo da situação do que aconteceu. Então, nós precisamos cuidar para que essas coisas não venham a acontecer. E o que o nosso cérebro, lá no nosso inconsciente, está gerando para que nós não tenhamos o resultado. O que acontece se você eliminar o seu peso, se você ficar uma pessoa magra, do corpo lindo e maravilhoso? O que você vai ganhar com isso? Ou quais resultados que você vai ganhar que pode trazer algum prejuízo na sua vida? Se você é casada, por exemplo, se você ficar linda e maravilhosa, seu marido é ciumento, você vai sofrer alguma sequência? Então você começa a analisar todas essas coisas aí. Então a nossa mente, ela cria essas situações. E no nosso emagrecimento, muitas vezes ela cria uma sensação de desistência, para que nós possamos sempre estar nos desistindo daquilo que nós iniciamos. E dependendo do nosso processo de emagrecimento, nós criamos um ciclo da desistência, que é um ciclo da autossabotagem. Então nós precisamos identificar, assim que nasce o sabotador, onde é que ele nasceu, em que área da sua vida, ok? Tem situações normais da vida que claro que nós vamos tirar uma nota baixa, que a situação não vai ser tão boa, mas nós precisamos identificá-los. Pensar em todas, agora eu quero que vocês pensem. Pensa aí, em todas as tentativas que vocês fizeram até hoje, tentando emagrecer. Escreve aí pra mim, quantas vezes você já tentou emagrecer, quantas vezes você já se matriculou na academia e desistiu? Conta pra mim se você já passou uma situação dessa daí. Conta, eu vou esperar um pouquinho pra você me responder. Quantas vezes que você já iniciou dieta e desistiu? Quantas vezes que você se matriculou e foi muitas cesárea, ó, isso. Muitas vezes. Porque isso, gente, é o que mais acontece. Eu mesma, nossa, eu cheguei a pagar 1 ano de academia e fui 2 meses. Aí eu pensei assim, não, se eu pagar 1 ano, eu vou. Várias vezes a Edilane, se eu pagar 1 ano, aí eu vou, porque meu dinheiro é trabalhar, meu dinheiro é suado. Eu pensava assim, então se eu pagar 1 ano, eu vou. Depois eu paguei 1 ano e não fui.
Então, quantas tentativas que nós já fizemos e nós já desistimos? Quantas dietas nós já fizemos e nós desistimos? Pensa em todas as tentativas. Quantas dietas que você já tentou fazer? Quantas vezes você foi no nutricionista, fez todo aquele cardápio e aí você não seguiu e aí você, eu não vou mais voltar na nutricionista. Porque ela escreve tudo que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Não fez nada daquilo do cardápio, né? Parou de fazer. Ou quantas vezes você já emagreceu e aí voltou a engordar novamente? Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Esses comportamentos, nós precisamos mudar esses comportamentos para que nós possamos conseguir mudar as situações na nossa vida. Se nós não conseguimos mudar esses comportamentos, nós não vamos conseguir mudar as nossas situações. E se o nosso comportamento ele está dessa forma por causa dos sabotadores, nós precisamos ver o que o nosso comportamento está falando para nós, quais são as atitudes que nós temos que mudar na nossa mente. Por isso que o emagrecimento ele precisa ser trabalhado primeiramente na mente, porque a desistência ela vai vir e aí vai se tornando cada vez mais um ciclo. Começo, faço, desisto. Começo, faço, desisto. Começo, faço, desisto. E aí é um ciclo de vício, onde os sabotadores aqui estão dominando. E os sabotadores estão no nosso inconsciente, ou seja, nós não temos percepção daquilo que nós estamos fazendo. Então, nós precisamos mudar para que isso venha desenvolver todo o nosso contexto, nós conseguimos fazer o emagrecimento de dentro para fora, para que nós possamos pegar aquilo que tem nos impedido de chegar no nosso resultado e trabalharmos com eles. Ok? Eu hoje quis trazer para vocês um pouquinho do que é os sabotadores, como é que eles geram, para que vocês respondam essas perguntas que eu fiz, na questão inclusive de você perceber quais são as vozes que você tem falado, quais é a conversa que você está tendo com você mesmo. E aí amanhã eu vou voltar novamente na live, deixa eu ver qual que é o tema da live de amanhã. Se eu não me engano, eu vou dar continuidade nos sabotadores. Só conferir aqui, aí eu já passo para vocês, que aí eu vou dar, a minha ideia é dar continuidade no assunto dos sabotadores, para que vocês possam entender melhor. Aqui, achei. Live de amanhã. Amanhã vai ser como eliminar os sabotadores do emagrecimento. Então, não percam a live de amanhã. Eu vou dar continuidade no assunto de hoje. Ainda bem que eu já tinha deixado escrito aqui, tá? Eu vou dar continuidade, vamos dizer assim, vai ser a número 2, porque já ficou muito grande essa live, né? Já no meu relógio já vai dar quase 20 horas, tá? Então, mas amanhã, às 17 horas, eu estarei no Instagram. Se você não puder participar no horário, você pode entrar depois e assistir, tá? Eu vou dar continuidade a essa live para que nós possamos ter um entendimento espetacular e você acabar com esses sabotadores que têm impedido você de chegar no seu resultado. Não esqueçam de compartilhar essa live. Quem estiver compartilhando vai estar concorrendo a alguma... Não vou sortear só uma, não. Vai ser várias sessões onde eu vou estar fazendo uma sessão individual comigo de emagrecimento. Obrigada a vocês que estiveram comigo até agora. Um grande beijo. E vocês que estiverem assistindo depois, não esqueçam de compartilhar, chamar os amigos para curtir a minha página, para curtir o meu Instagram e para curtir a minha fanpage, para poder estar e compartilhar, para poder estar concorrendo a essas vagas que eu vou estar sorteando no dia do meu aniversário, que é no dia 2 de outubro. No dia 2 de outubro eu faço aniversário e vocês que ganham o presente, que vai ser o sorteio de quem estiverem compartilhando as minhas lives, ok? Um beijo, beijo, beijo. Mande para mim os meus corações. Diz aí para mim por que valeu ter assistido essa live até agora. Diz aí o pessoal que eu quero ouvir.
Por que valeu a pena você estar comigo até agora? Qual foi o seu aprendizado na nossa live de hoje? Você aprendeu algo de importante? Fala aí pra mim saber por que valeu a pena. Vou esperar aqui os comentários. Por que valeu a pena você estar nessa live comigo até agora? Qual foi o aprendizado que você teve?